Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, bora lá. Seja o equilíbrio. Então nós temos aqui, ó. Nós temos o ácido acético, tá? Tá vendo que o hidrogênio, quando antecede outra substância, é característica de ácido, tá? Então nós temos aqui, ó, o ácido acético. A ionização dele, ele libera H+, mais o nosso ânion acetato. Então tá, nós temos aqui o equilíbrio já de ionização, tá? Então a constante de equilíbrio aqui do equilíbrio iônico, tá bom? Adicionando-se HCl, que é o ácido clorídrico. Aí teremos algumas perguntas, mas antes de mais nada, pessoal, o que acontece? O HCl, o ácido clorídrico, nós temos que entender o quê? Que ele também libera H+, mais o nosso ânion cloreto, tá legal? Então nós temos aqui, ó, H+, mais Cl-, tá bom? Ele vai perguntar aqui, ó, vamos analisar que a gente já vai conseguir fazer bastante explicação desse exercício aqui, ó. Em que sentido se desloca o equilíbrio? Pessoal, se nós estamos adicionando algo, você vai ver, a gente vai analisar se ele desloca ou não o equilíbrio. Nesse caso, ele desloca. Por quê? Se nós adicionarmos ácido clorídrico, ele vai se ionizar e ele se ioniza bastante, muito mais que o ácido acético. Então, nós teremos uma maior concentração, o quê? De H+, no momento que a gente adiciona, não é? Então, a gente vai ter bastante H+. A gente já não tem H+, aqui também, no equilíbrio, ó, tá vendo? H+, aqui e H+ aqui, tá certo? Esses H+, o que acontece em relação a isso, pessoal? Nós temos o efeito do íon comum, porque eu tenho uma substância que libera H+, eu estou pegando outra substância que também libera H+. Então, nós temos íon em comum, tá certo? É basicamente isso. Então, quando nós adicionamos, no caso aqui, né, mais H+, através do ácido clorídrico, tá vendo que nós teremos uma concentração maior de H+, aqui? O que vai acontecer com essa reação? Com esse equilíbrio, melhor dizendo? Quando a gente adiciona H+, a gente vai deslocar para o outro lado, ou seja, para o sentido inverso, quando voltar à formação de reagentes. Então, em que sentido se desloca o equilíbrio? Eu vou até colocar aqui, ó, no sentido dos reagentes. Ou seja, é o nosso sentido inverso. Tá bom? Então a gente está fazendo exatamente isso, porque a gente está adicionando mais H+. E o que acontece? Se nós estamos adicionando mais H+, eu estou deslocando para o sentido dos reagentes. Ele volta a ser ácido acético molecular, por causa dessa adição do ácido clorídrico, tá? Então, no sentido dos reagentes, vírgula, pela adição, de H+ na solução. Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Eu só estou enriquecendo a resposta, tá bom? Então vamos aqui, ó. 2. O que ele está perguntando no 2? O que acontece com a concentração do ácido acético? Ela vai o quê? Aumentar, porque ela não está voltando a ser ácido acético molecular. Então, a gente vai aumentar. Então, o que acontece? Aumentará, né? A gente pode colocar ó, um aumento. De concentração de AHAC molecular. Por que eu estou frisando molecular, pessoal? Porque ele não está ionizado, tá bom? Então, a gente pode colocar até um ponto aqui, porque o que a gente vai fazer? É a mesma resposta da 1, porque a gente está adicionando H+, tá certo?
3, o que acontece com o grau de ionização do ácido acético? Aí a gente tem que ficar esperto. Ou seja, o grau de ionização é o quanto ele se ioniza. Quando a gente adiciona HCl, a gente está fazendo o que com esse grau de ionização do ácido acético? Nós estamos diminuindo. Então, o que acontece com o grau de ionização? Diminui. Tá? Por que ele diminui? A gente pode ficar assim, ó, pois fica menos ionizado. Então, a gente pode utilizar até esse tipo de resposta aqui, tá bom? Então, ó. Nós temos aqui, ó, 4. Tá bom? Você vê que sempre fica, né? A resolução, a resposta sempre pela adição de H+. Então, como a gente tá voltando, tá vendo que uma intercala com a outra? 4. O que acontece com a constante de ionização do ácido acético? Não acontece absolutamente nada. Ah, mas aí você vai falar, mas por que não acontece nada? Ou seja, ela permanece constante. Tá? Pois a constante de ionização, ela só pode ser mudada, vamos dizer desse jeito, através da temperatura. Então a gente pode colocar, ó, permanece constante, vírgula, apenas depende da temperatura. Tá legal? Então, a temperatura vai influenciar, a gente não pode esquecer, tá? A temperatura influencia muito na constante de ionização, porque aí a gente tem que verificar se é exotérmica, se é endotérmica, para onde que vai deslocar esse equilíbrio, tá? Através da temperatura, tá certo? Ou, se nós estivéssemos falando de gases, seria a pressão, mas a temperatura é para tudo, tá legal? Pessoal, um exercício aqui bem conceitual de efeito do íon comum, tá? Se você perdeu alguma explicação, volta um pouquinho, coloca aí nos comentários que é importante. Se você chegou até aqui, também coloca, ó, hashtag efeito do íon comum, para ajudar a engajar cada vez mais aqui o canal. É claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão fazendo isso imensamente. Fica aqui meu muito obrigado mesmo. E se vocês querem que eu grave algum tipo de vídeo diferente, uma série, curiosidade, tudo no mundo da ciência, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos e trazer eles para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!